Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui ao vivo, agora num horário novo, né? Nosso horário de live costumava ser de quarta, 2h30. Agora é sempre terça, 7 horas da noite, né? E hoje eu quero falar com vocês sobre quem tá buscando um relacionamento sério. E aí vocês vão falar assim, Fê, em pleno carnaval você vai falar de relacionamento sério? Vou, gente. Por que eu vou, né? Sexta-feira eu coloquei um stories aqui e nesse stories eu coloquei duas coisas. O primeiro era um homem bem bonitão, assim, carregando um bebê no sling. E eu perguntei, quem acha isso sexy? Tava escrito assim, pornô pra mulheres é assim, um cara bem bonito com um bebê no colo. E eu perguntei, cara, quem que acha isso sexy? E 100% das mulheres responderam sim, né? Aí depois eu coloquei mais uma story, não sei se vocês conhecem a Lara Santana. Ela faz várias paródias aqui no Instagram, vários videozinhos engraçados, né? E ela fez um vídeo fazendo comédia, zoando esses caras hétero que vão pro carnaval focado em sexo, focado em conhecer várias mulheres, focado em beijar várias mulheres e essas coisas, né? Então, e aí eu perguntei, gente, quem acha isso tosco? 100% das mulheres responderam que sim. Então, assim, ó, mesmo no carnaval, o coração da mulher honrada, gente, ele não muda. Essa mulher honrada, ela não quer pegar todos, né? Ela quer segurança e ela quer um homem que não tá saindo de casa pra pegar todas no carnaval, que não tá nessa vibe de carnaval. Então, por que não fazer essa live hoje falando sobre relacionamento sério, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero explicar para vocês que nessa live eu vou falar 5 caminhos para direcionar vocês para um relacionamento sério, tá? 5 caminhos bem importantes. Mas primeiro, eu preciso explicar uma coisa para vocês, algo que vale ouro. Vocês já ouviram falar do caminho do meio? O que é? Oi, Gabi, tudo bem? O que é esse caminho do meio, gente? O caminho do meio é assim, quando a gente não tá nem no extremo, nem no outro, e a gente escolhe o meio, o centro. Então, assim, às vezes a gente tem avidez por alguma coisa, às vezes a gente tem aversão por alguma coisa. E o carnaval é bem isso. Tem gente que ama, adora, tem uma super avidez. Nossa, que legal, é carnaval, não sei o que. E tem gente que tem uma baita de uma versão. Nossa, não consigo nem pensar aquela multidão, aquelas músicas, Deus me livre, né? E o que é o caminho do meio? É curtir dentro daquilo que é legal, é confortável, né? E tudo mais. Agora, por exemplo, eu levo meu filhinho pequeno na matinê, eu acho uma delícia, né? Tá lá, curtindo, mas sem aquele envolvimento, sem estar num lugar que eu não me sinto segura. A gente foi num clube fechado, com ar-condicionado, tinha várias pessoas conhecidas na cidade que eu cresci. Então era um ambiente familiar, era um ambiente seguro, sabe? Tava gostoso, tinha coisinhas pra comprar, pra curtir. Então não tinha aquela coisa do perrengue e tudo mais. Então é sempre um caminho do meio, tá? Isso serve pra tudo na nossa vida. Às vezes a gente faz uma dieta mega restritiva, depois explode de compulsão e vai comer demais. A gente trabalha pra caramba, fica doente, tem que compensar, ficar na cama e não fazer nada. Então, o caminho do meio, ele é o ideal. E muito do que eu vou falar, do que eu falo em todas as lives, envolvem esse caminho do meio, que é o quê? A gente não tá nem no extremo de aversão, nem no extremo de avidez, aquele desejo, meu Deus do céu, preciso ter isso, e nem aquele de, nossa, não posso pensar isso de jeito nenhum, e a gente fica mais no centro, tá? Então, agora que vocês já entenderam isso, eu vou explicar uma outra coisa, né? Um medo muito forte que as mulheres têm é de falar que quer algo sério e assustar o cara e ele sumir, né? De parecer pegajosa e todas essas coisas. Então, vamos lá, gente. Eu vou entregar uma chave sobre isso, mas antes eu preciso acrescentar uma coisa aqui pra vocês, tá? Se você quer um compromisso sério e o cara estremece na base só de pensar nessa ideia, só de falar em relacionamento sério, gente, vocês não são compatíveis, não tem dúvida disso, não tem nem o que falar, tá? Simplesmente não são compatíveis. Então, quanto antes você descobrir isso, melhor. Então, nunca tenha medo de falar a verdade. É melhor você descobrir e não perder tempo com uma pessoa
que não é pra você, do que você ficar perdendo meses com um, meses com outro, meses com outro, né? E isso, às vezes, como eu costumo falar, espanta a idade fértil da mulher, ou quando ela vai ver, ela já tá numa idade mais velha, ainda não encontrou ninguém. Por quê? Fica sempre perdendo tempo e perdendo tempo com caras errados, tá? Então, vamos lá, eu vou passar, né, a visão masculina também, mas antes eu vou passar a chave que eu prometi. E a chave que eu prometi para vocês falarem que querem um compromisso sério sem assustar o cara é a seguinte: eu quero um compromisso sério e não eu quero um compromisso sério com você. Percebe a diferença? São duas coisas extremamente diferentes. O que eu quero para mim é um compromisso sério. Se é com você ou não, eu não sei, porque eu mal te conheço. Então, essa é a diferença. Não é eu quero um compromisso sério com você, é eu quero um compromisso sério, ponto. Então, é algo nessa linha assim, olha, o que eu quero pra minha vida é um compromisso sério, é casar, tá? Mas eu sou exigente, eu preciso conhecer muito bem o homem antes. E eu não sei se é um homem que eu ainda tô conhecendo, que eu não conheço muito bem. Eu preciso conhecer o homem bem pra eu decidir se é ou não. Ou seja, se você tá apenas conhecendo o cara e não faz ideia de se quer esse compromisso com ele ou não, né? Você só sabe que um compromisso sério é o que você quer pra sua vida. Então, essa é a postura. Eu quero um compromisso sério, mas a gente mal se conhece, então não sei se é com você ou não, tá? Isso evita que o cara pense, nossa, que mulher doida, carente, mal me conhece e já tá falando de casamento. Não, ela tá falando que é isso que ela quer pra vida dela e não que é isso que ela quer com você, tá? E é justamente isso o que a gente quer, porque ele vai começar a pensar diferente, ele vai começar a pensar assim, negócio aqui é sério, hein? Será que eu quero isso? Será que eu gosto dela? Será que ela vai querer ficar comigo se eu quiser ficar com ela? E aí a coisa começa a mudar, tá? Então, é justamente isso, esse tipo de comportamento e esse tipo de pensamento que a gente quer do cara, né? Descobrir se a gente é compatível ou não, e não achar que a gente é qualquer uma, né? Pra sair ficando com ele aí sem ter nada. Então, pra gente se permitir isso, a gente precisa estar bem com a gente mesma. Por quê? Senão a gente não aguenta que a resposta dele seja que não. A gente não aguenta que seja um cara que não tá preparado para relacionamento sério. A gente não aguenta que o cara simplesmente não gostou da gente e tudo mais. Então, a gente tem que ter uma postura firme de estar bem com a nossa companhia, de estar bem com a gente mesma, a ponto de tudo bem se ele quiser e tudo bem se ele não quiser, mas é isso que eu quero pra mim. E é isso que faz a diferença, gente, tá? Deixa eu ver, tem uma... Mas a maioria dos caras não entendem isso. Acha que é desespero. Boa, Gabi, excelente pergunta. É muito da forma que você fala, tá? A minha intenção é essa, mas eu ainda não te conheço. Então, cara, não sei se é com você ou não. Tipo, o que eu quero pra mim é algo sério. Eu não quero ficar com um, com outro, sabe? Nunca gostei dessa coisa de ter um compromisso que não é levado a sério. Mas eu ainda tô sozinha porque eu sou exigente. Eu também não vou parar minha vida e casar com qualquer um. Então, o que eu quero é um cara bacana pra formar família. Mas enquanto eu não encontrar, eu não vou parar de procurar. Entendeu? Assim você não parece que você está aceitando qualquer pessoa. Você mostra que você tem um nível de exigência, né? Eu quero um cara bacana, eu quero um cara culto, eu quero um cara presente, eu quero um cara que me deixe segura, que tá do meu lado. Mas eu estou super bem sozinha. Então, assim, se não tiver, tá tudo bem. Eu só não vou ficar com qualquer um, entendeu? E quando a gente tá se conhecendo, sinceramente, eu não sei se é você ou não, porque eu ainda tô descobrindo algo. Faz sentido, Gabi? E aí, vamos lá, né? Lembra, né, a visão masculina que a gente falou. Lembra do caminho do meio? A gente tem dois extremos do homem. Um extremo é aquele cara que vai falar assim, eu não quero nada sério agora. E aí começa a dar justificativa. Ele vem sempre com alguma coisa. Acabei de divorciar. Quero estruturar mais minha carreira antes de ter alguém. Eu quero viajar, quero curtir mais, tá? Mas basicamente sempre significa não é isso que eu estou buscando. E aí, qual que é a armadilha aqui? É o nosso ego, né? Nosso ego se acha e vem assim,
Quando ele me conhecer, ele vai mudar de ideia. Ele vai ver só como eu sou uma mulher bacana. Esse papinho aí de que não quer nada é porque a gente ainda não começou a sair, mas depois que a gente começar a sair, vai virar alguma coisa. Ou então, né, quando a gente pensa assim, ai, nossa, ele deve estar traumatizado com alguma mulher, coitado, deixa eu ajudar ele. E aí a gente vai se levando e não escuta o que o cara falou, que é, eu não quero compromisso, né? Então, quando a gente já sabe que o cara não quer compromisso e a gente insiste, esse é o famoso da murro em ponta de faca. Não tem futuro. A gente está insistindo em algo que a pessoa já falou que não quer, que não vai buscar e que não quer se comprometer com isso, né? Então, gente, simplesmente não adianta. É melhor já sair fora logo do começo, né? E aí, tem o oposto disso. O cara que mal te conhece fica assim, nossa, você é tão especial, você é tão diferente. Nossa, imagina só, nós dois casando na praia, pôr do sol de fundo. O cara mal te conhece e fala essas coisas. Gente, nesse caso, não precisa ter dúvida. É mulherengo. Ai, Fê, mas ele é feio. Não importa, gente. Mulherengo não é o cara bonito. Mulherengo é o cara que aprendeu a ganhar as mulheres na lábia, que é o nosso ponto fraco. Então tem muito mulherengo, muito cara que pega muita mulher e que de fato nem é bonito, de fato nem tem grana. Por quê? Eles têm a lábia, eles sabem chegar, eles sabem falar, tá? Então tem uma coisa, né, que é todo relacionamento é chave e fechadura. E aí a sombra da mulher, a mulher inconsciente, ela vive na ilusão da princesa. O que é essa ilusão da princesa? É você querer um príncipe encantado num cavalo branco que vai vir, vai te resgatar, vai te salvar, vai resolver sua vida e tudo mais. Você quer ser tratada como uma princesa, quer que o cara faça a sua vontade, seja aquele cara bacana, né, que faz as coisas que a gente quer e tudo mais. E qual a sombra do homem? É a ilusão da promiscuidade, achar que ele precisa de várias mulheres, né, para se satisfazer e para ficar feliz. Tá, Fê, mas como que esses comportamentos são chave e fechadura? O cara que vive na ilusão da promiscuidade, ele aprende a tratar a mulher que nem princesa para tê-la disponível quando ele quiser. O comportamento desses caras é o quê? Tratar a mulher super bem e deixá-la na estante. E aí ele sempre tem a sensação de que, se eu chamar ela para sair, ela sai comigo, né? Por quê? É isso que ele quer, é isso que infla o ego dele. Saber que tem várias mulheres disponíveis. É assim que a psique masculina funciona. Então, quando a gente conhece um cara, e isso eu acredito que já aconteceu com a grande maioria das mulheres, ele é super legal, ele fala tudo que a gente quer ouvir, os assuntos rendem, ele concorda com a nossa visão de mundo, ele paga a conta, ele é presente, ele é gentil, ele é bacana. E aí vai, a gente se sente à vontade, se sente segura, fala, nossa, eu tenho certeza que ele tá sentindo o que eu tô sentindo também, porque ele já me falou tanta coisa bacana, já me elogiou tanto. Aí a gente se abre, às vezes vai pra cama com o cara, e aí, quando vai ver o que acontece, não era nada daquilo. O cara some, começa a mandar menos mensagem, começa a aparecer menos, começa a chamar menos mensagem pra sair. Aí, do nada, começa só a curtir um story ou outro no Instagram, curtir um post. Às vezes manda um oi, pode ser até aquele oi sumida, que já tá ficando tão batido que os caras acho que já nem usam mais. Mas fica por ali, sondando. Por quê? Ele quer ter a mulher na estante. Ele não quer estar presente, ele não quer um compromisso sério, ele não quer ter nada disso. E essa mulher iludida, que aquele cara é diferente, que ele é um príncipe, que quando ela tá com ele isso é perfeito, de que, ai meu Deus do céu, faz toda a diferença, não é possível que ele não me ache especial também, porque é a nossa química, porque não sei o quê. E aí a mulher fica presa naquele cara. E de fato, quando ele chama, quando ele dá atenção, ela tá ali na estante. E é isso que acontece. Então, gente, assim que a gente corta e vê aquilo que não é algo sério. Então, em um extremo, a gente tem a pessoa que já fala que não quer compromisso. Em outro extremo, a gente tem a pessoa que mal te conhece, já tá se imaginando junto, casando. E no caminho do meio, o que a gente tem? Duas pessoas maduras que precisam se conhecer, que precisam conversar, que precisam olhar no olho e precisam falar abertamente o que estão buscando
para que se conectem em um relacionamento sério, tá? Então isso faz toda a diferença. E agora que eu já trouxe esse contexto maior para vocês, expliquei, né, sobre essas duas pessoas maduras que querem um relacionamento sério, então agora eu vou dar os 5 caminhos que eu prometi para vocês hoje pra gente ter um relacionamento sério, tá? Então vamos lá. O primeiro caminho é sem sexo até ter um compromisso. Nossa, Fê, pelo amor de Deus, que visão antiquada, não acredito. A mulher não pode expressar a sua sexualidade? Sim, gente, ela pode. Mas sempre de uma maneira que ela se respeite e que ela se sinta segura. E pra mim, a única forma de fazer isso é tendo um compromisso, tá? Vou contar aqui uma história pra vocês. Uma mulher, né, ela conheceu um crush e eles se conheceram muitos anos atrás em um treinamento e ele foi super gentil com ela. Então ela sempre teve um carinho muito grande por ele. Ao longo dos anos eles foram se falando, foram viajar juntos e tal. E aí quando teve uma oportunidade, depois de muitos anos deles conversando e se conhecendo e tudo mais, ela se abriu e foi pra cama com ele. E aí ela falou assim, mas sabe, você é especial, isso aqui é uma situação realmente especial pra mim, eu gostei muito de você, eu gostei muito da nossa história, eu tô muito feliz que a gente tá aqui junto, então é por isso que eu tô me abrindo dessa forma. E aí o cara virou pra ela, começou a rir e falou, vá, conta outra. Tipo, ele não acreditou que aquilo era uma exceção, porque na cabeça dele, se ela pra sair com ele, né, ela vai fazer isso com outros caras também. Mas Fê, se um homem pensa assim, não significa que é assim. Perfeito, gente, é isso mesmo. Não é baseado em um homem que a gente tem que formar todo um parecer, né? Mas eu gosto muito de histórias, porque as histórias, elas ficam gravadas, principalmente pra gente que é mulher, que a gente tem uma dinâmica cerebral muito focada em contexto, muito focada em histórias, muito focada na nossa capacidade de interpretar. Quando a gente fala em dados, quando a gente fala em estatística, quando a gente fala em coisa lógica, vai tudo pro nosso lado esquerdo do cérebro. Quando a gente conta histórias, quando a gente conta emoções, vai tudo pro nosso lado direito, que é um lado que tem muito mais neurônios, milhões de neurônios a mais para processar as informações, é um lado muito mais poderoso. Então não é à toa, por exemplo, que toda a Bíblia é escrita em parábolas. Aquilo que a gente entende, grava na nossa cabeça e fica. Para vocês terem uma ideia, tem um estudo que falou que é mais fácil você fazer uma doação se, por exemplo, você conhecer a história de uma criança que passa fome e saber detalhes daquela história, de como ela foi criada, de como ela vive, ver fotos, do que você saber assim, olha, 100 milhões de crianças passam fome. É muito mais fácil de você doar quando você se conecta e você conhece aquela história. Por isso, gente, que eu gosto tanto de história. Por que eu gosto tanto de história assim? Porque as coisas ficam gravadas no cérebro. Então esse cara que não acreditou, tá? Que ele era especial e que por isso a mulher foi na cama com ele, não é só esse cara. É um reflexo da sociedade. Por quê, gente? Primeiro que tá no modo da sociedade pensar, principalmente os homens, tá? Isso tá enraizado no inconsciente coletivo, né? Que é a consciência da sociedade junta. Então isso tá lá mega enraizado, que é o quê? Mulher fácil é fácil com todo mundo. E se ela vai pra cama com o homem é porque ela é fácil e não porque ela admira aquele homem. E o segundo ponto é que tem uma questão hormonal. O homem libera hormônios que o levam à sensação de, nossa, era isso que eu queria, conquistei. Enquanto a mulher vai liberar hormônios de, agora tá começando, eu quero mais disso. Então o cara desapega e a mulher fica pegajosa. E aí mora o problema, e aí que eu vou pra próxima regrinha que eu vou combinar aqui com vocês, que é o segundo caminho para a gente ter um relacionamento sério. O segundo caminho é a reciprocidade afetiva. O que é isso, gente? Quando você dá o mesmo nível de atenção para o homem que você recebe. E hoje, qual que é o maior erro das mulheres? Elas dão mais atenção para os homens do que elas recebem. E isso sim passa a sensação, né, de carência, de desespero, de que tá indo atrás, de que não tá tudo bem. Então isso espanta os homens, né? A mulher tem que dar espaço pro homem ser homem, para ele ter iniciativa, para ele chamá-la para sair. E assim,
é comum, é da natureza feminina, tá tudo bem, tá, o que você vai fazer fim de semana? A mulher vai lá e escreve uma bíblia, sábado de manhã eu vou fazer a unha, depois eu vou fazer isso, e aí vou patinar, mas tal horário eu tô livre, tal horário não sei o quê, e depois eu tenho nananã, e domingo eu vou fazer não sei o quê. Ela não sabe responder com ar de mistério, com ar de leveza. Por quê? Tipo, interessante, o que você tá pensando? Ou, tem algumas coisas planejadas, assim, né? É uma sutileza, é uma abertura sutil, onde a gente dá liberdade pro cara e a gente não sai falando muito, sufocando, perguntando: oi, bom dia, boa tarde, boa noite, como foi seu dia, o que você tá fazendo, o que você vai fazer, será que a gente vai sair esse fim de semana? Não, sabe? Dá tempo da pessoa respirar, avaliar, pensar bem se sentiu falta de você ou não, se quer conhecer melhor ou não, dá tempo de você pensar e avaliar, né? Porque isso, gente, é outra coisa que a gente tem que mudar no mindset feminino. A gente sai com o cara e fica sempre naquela coisa assim, será que ele vai gostar de mim? Será que ele vai querer namorar comigo? Será que ele vai querer ficar comigo? Quando, na verdade, né, o mindset tem que ser, será que eu gosto dele? Será que eu acho ele um homem legal para formar uma família? Será que eu acho ele um homem legal para namorar? Será que eu acho ele um homem legal para casar? O que eu tô achando desse homem? Então, é essa mentalidade que a gente tem que trocar para que a gente consiga, de fato, né, manter a calma, manter a coerência, conseguir esperar uma mensagem, não ficar ansiosa, não sufocar o cara falando demais e der o espaço que ele precisa ter, dar o espaço de ficar sem trocar mensagem quando tá se conhecendo, para que as coisas possam acontecer naturalmente. Quando a gente tenta usar força para que alguma coisa aconteça e mandar mensagem, isso e aquilo, acaba gerando uma contra-força, uma resistência do outro lado. Quanto mais a gente deixa as coisas fluírem, mais fica natural, espontâneo e fica agradável, né, da gente estar ali com aquela pessoa, tá? Outro ponto, gente, vamos ao terceiro caminho para ter algo sério. É a gente ter coragem de ter as conversas que precisam, tá? Lembra o que a gente falou lá no comecinho da live? Para algo ficar sério, as pessoas precisam se conhecer. Então as pessoas precisam saber como pensam, precisam saber o que acreditam, precisam saber como que é a rotina daquela pessoa, onde quer morar, quais são os sonhos, né? Para poder ver se é um casal alinhado ou não. E aí, gente, eu sempre falo, lembra do caminho do meio, tá? Não é uma incoerência de pegar e fazer daquele encontro uma encontro-terapia, onde você conta lá a história triste da sua infância, você conta coisa dos seus pais que estão mal resolvidas, você conta coisa do seu divórcio, conta coisa de relacionamento anterior, briga que teve com a amiga, coisa que não tá indo bem com o chefe, nada disso, gente. O encontro é sobre sonhos, é sobre coisas que você conquistou, é sobre coisas que você quer melhorar na sua personalidade, mas de uma forma sutil. É sobre brilho no olhar, é sobre conhecer, é sobre falar de assuntos mundanos, é sobre falar de política, falar de religião, que todo mundo tem a máxima de que não se deve falar, mas se você vai passar a vida inteira com uma pessoa, você tem que saber qual é a opinião dela sobre esses assuntos, e se faz sentido, se vocês estão alinhados ou não. Então, é de fato conhecer a outra pessoa, escutar histórias, contar algumas histórias suas, né? Mas não é o momento de tratar traumas. É o momento de dar a sua melhor versão para se conectar com a outra pessoa e dar o seu melhor diante daquilo que a pessoa está mostrando que ela é e que ela se conhece, percebe? Então não é encontro-terapia, mas é sim sobre fazer perguntas profundas. Me conta um pouco da sua vida, quais foram os melhores momentos, o que você passou de dificuldade grande, né? Pode-se fazer perguntas assim, mas não é o momento de trabalhar traumas, e sim o momento da gente se conectar com a pessoa, conhecer quem aquela pessoa é, saber do que aquela pessoa gosta, né? E de fato ter uma conexão maior com o outro, tá? Quarto caminho, já vou responder as perguntas, tá? Deixa eu só terminar aqui pra gente encerrar o raciocínio. Quarto caminho pra gente ter um relacionamento sério. Sorria
e seja uma pessoa alegre. Quando a gente tá com a cara fechada, com a cara carrancada, né? Aquela cara carrancuda, assim, nada tá bom, tudo é feio, nada gosta, né? Igual eu tava até no vídeo que eu brinquei esses dias, a mulher que tá com cara de que tá com areia no biquíni. Não dá certo. Então, se a gente quer chamar atenção, a chave é a gente tá sempre com um sorriso no rosto, a gente tá sempre alegre, a gente não tratar as pessoas como se fossem estranhas, como se a gente não gostasse, a gente ser uma pessoa agradável, a gente querer conhecer as outras pessoas, a gente trocar olhar quando fala com as pessoas, olhar olho no olho, a gente ser gentil, a gente ser alegre, a gente dar o espaço para as pessoas terminarem aquilo que elas estão falando, a gente puxar assunto sobre assunto que a pessoa gosta de falar. Então é sobre ser uma pessoa agradável, que de fato se conecta com as outras pessoas, que de fato quer conhecer as histórias das outras pessoas, de fato quer aprender com as outras pessoas, né? Então, quem, gente, não gosta daquela pessoa que é leve, que é sorridente, que não julga, que é agradável, que se conecta, que é prestativa? Então, essa pessoa, ela enche a sala de alegria, ela traz uma leveza para o ambiente. Quando a gente é essa pessoa, é natural que a gente vai receber várias pessoas se aproximando da gente, que a gente vai receber de diversas formas, né? Uma consequência de ser assim, uma consequência positiva de fato, tá? E aí vamos para o quinto caminho. O quinto caminho é o foco nos lugares onde você se sente bem. Gente, isso ficou muito claro pra mim no carnaval. Sério, de verdade, eu nunca fui uma mulher que foi paquerada no carnaval. Tá aqui na live uma amiga minha que não me deixa mentir, só na Europa, porque eu sou morena e lá, de fato, realmente fazendo sucesso, né? Mas assim, no carnaval do Brasil eu nunca fui muito paquerada, porque eu nunca tive corpão, eu sempre fui na minha. E principalmente, eu observei isso nessa matinê de carnaval que eu contei no comecinho da live que eu fui. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de carnaval, eu não gosto de música alta, eu não gosto de coisa muvucada, então normalmente eu fico com cara de quem tá desconfortável, com cara de, nossa, que ruim isso daqui. E aí é óbvio que vai chamar atenção aquela pessoa que tá confortável no lugar, aquela pessoa que tá dançando, aquela pessoa que tá curtindo, aquela pessoa que se sente bem naquele ambiente. Então, o lugar para você paquerar, o lugar para você conhecer pessoas, né, é sempre um lugar onde você se sinta bem. Eu lembro que eu fiquei mega surpresa num treinamento do trabalho que eu fui fazer quando eu comecei na consultoria. Eu passei um mês de trabalho lá em Belo Horizonte. Eu nunca fui tão paquerada na minha vida. Por quê? Eu gosto de dinâmica de trabalho. Eu gosto, sabe aquelas reuniões que todo mundo deixa chata? Ai, que saco, vou ter que fazer dinâmica, vou ter que não sei o quê. Eu adoro. E aí eu sempre participava aí, era voluntária, falava na frente, dava ideia, não sei o quê. E isso fez com que várias pessoas naquele ambiente se interessassem por mim, viessem me procurar, quisessem meu telefone, me chamassem para sair. Porque era um ambiente onde eu estava bem, onde eu estava segura, onde eu era a minha melhor versão, onde eu estava feliz de estar ali fazendo aquilo, né? Então, o ambiente que a gente tá reflete muito. Então, não se sintam mal, gente, se você tá num ambiente que você não gosta, como uma balada, um bar, um carnaval, e os homens não chegam em você, porque aquele não é seu ambiente agradável. Observe como é diferente, como as pessoas se aproximam de você, seja para paquera ou seja até mesmo para uma amizade, para conhecer, para tirar dúvida, para se conectar, quando você está num ambiente que você gosta e que você está confortável com você mesmo. Faz muita diferença. Então, estar em ambientes que vocês gostam faz toda a diferença para que vocês possam, sim, ser reconhecidas dentro da melhor versão de vocês, serem paqueradas e conectar com pessoas que têm uma mentalidade parecida, tá bom? Esses foram 5 caminhos pra gente ir pro relacionamento sério e também tudo que eu expliquei pra vocês, né, sobre encontrar esse equilíbrio, sobre a maneira de se posicionar e sobre entender o que cada um quer. Agora eu vou voltar aqui nas perguntas, vou responder. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer também, tá? Fernanda, tô divorciada há 4 anos e terminei recentemente um namoro de 3 anos. Acho que estou tendo meu luto agora. Como posso viver isso e não estar fechada para uma pessoa do meu tamanho? Muito boa pergunta e vamos lá, não tem como estar em luto e estar conhecendo alguém.
justamente por isso, né? Uma pessoa que tem amor próprio, ela não vai querer ficar com uma pessoa que ainda está sofrendo pela outra. Então, esse até era um tema que eu ia fazer na live de hoje, podemos fazer semana que vem, como esquecer alguém que não deu certo, seja um crush, um grande amor, um divórcio, né? Porque é uma coisa que vai ter que trabalhar sim, e é uma live inteira para eu te explicar, mas de fato, tem que desconectar da pessoa anterior e ficar bem com você mesmo e aceitar que terminou, para aí sim começar a paquerar. Se você for paquerar com o seu coração em outro homem, primeiro que nenhum homem vai chegar em você. Que eu brinco que a psique feminina ela é fiel. Quando a aluna fala assim pra mim, Fê, não sou paquerada, eu já sei. Essa mulher tem alguém no coração que não esqueceu. É como se estivesse andando com uma plaquinha, né? Tem uma aluna minha até que ela tinha um ex, que ela morou junto e tudo mais, e o cara era campeão de jiu-jitsu, não sei o que, mas Fê, ninguém chega em mim, ninguém me paquera, ela era uma mulher linda, com um corpão, tudo. Falei, claro, você tem um moço do jiu-jitsu aí na cabeça, essa energia repele, né? Imagina, você tá andando com uma plaquinha aqui, né? Então é mais ou menos isso, é como se os homens conseguissem sentir que a gente não está disponível. Como? Igual um cachorro sabe que a gente tá triste, não é um negócio lógico, não é um negócio que dá pra eu explicar pra vocês em palavra, mas dá pra ver que aquela mulher não tá aberta de verdade. Então, o caminho é aceitar que isso aconteceu pra você poder seguir em frente. Fê, como que eu aceito? Eu brinco assim, o cara tá aqui do seu lado? Não, né? Não tá. Então não era pra tá. Que se fosse pra tá, Deus garantiria que ele estaria do seu lado, tá? Então, esse e se não der certo, e se a gente tivesse voltado, ai, não tô pronta pra esquecer, é sempre uma murrinha do nosso ego, é sempre uma coisa que a gente fica ali remoendo, pra que tem um certo suquinho nisso. No fundo, é uma não aceitação que aquilo deu errado, né? Uma vez eu paquerava, né? Eu ficava com um moço no meu trabalho, eu fui viajar e quando eu voltei, ele tinha engravidado outra mulher. E eu sofria e tudo mais. E aí uma amiga minha falou assim, Fê, na época eu tinha convencido o gerente da fábrica de me dar férias sem eu ter direito a férias, que eu era estagiária na época não tinha férias. Ela falou assim, você convence até o gerente a te dar férias sem ter direito. Só tem um motivo que você ainda não esqueceu esse cara. Eu falei, qual? Ela, você não quer. E eu nunca esqueci aquilo, né? Todo não consigo, gente, não quero. Então, se você não consegue escolher um cara, é porque você não quer. Você prefere ficar sonhando acordada com aquele cara, e isso é total a ilusão da princesa, que a gente falou um pouquinho aqui na live também, do que seguir em frente, né? Eu tenho uma tia com 70 anos, ela brinca assim, Fê, você vai resolver meu caso, porque eu nunca casei e tal. Só que ela é obcecada pelo Roberto Carlos. Pra ela prefere ficar sonhando acordada com o Roberto Carlos do que viver, né, na vida real, um casamento com um homem real, com alguém. Então eu falo assim pra ela, tia, o dia que você desistir do Roberto, a gente casa você. Ai, desistir do Roberto jamais. Eu falo, então você é um caso perdido. Então é isso, é uma escolha, né, em seguir em frente e entender que aquilo não era o plano de Deus pra você. E lembra, os planos de Deus são sempre melhores que os nossos. E aí quando você conseguir se desconectar dessa pessoa, né? E aí a gente pode falar nisso numa outra live, técnicas para desconectar o pensamento, ou para desconectar a emoção, pra gente se desconectar de alguém, porque realmente é bastante assunto. Mas enquanto você não conseguir desconectar, você não vai conseguir seguir em frente, porque uma pessoa que tem amor próprio não quer estar com uma mulher que tem outro homem no coração. Bom, é isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Amém, tá? Tati BS, né? Amém, Tati. Obrigada, viu? E até terça-feira que vem, 7 horas da noite. Espero vocês aqui, tá bom? Um grande abraço. Tchau!